basicamente, o professor Gilmar Mascarenhas, que a gente tanto, né, cara, lamenta o falecimento dele, ele desenvolveu, na tese de doutorado dele, ele aponta uma hipótese que ele depois coloca num artigo de uma revista, né, que é a revista EF Deportes, dele falando de uma chamada via platina de introdução do futebol no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele tenta mostrar que nem todo o futebol que entrou no Brasil entrou via São Paulo, Rio de Janeiro ou grandes capitais, no caso Porto Alegre, né? Ele percebe, como excelente geógrafo que era e atento às questões do espaço, ele percebe que as linhas férreas do Uruguai que ligavam Montevidéu até a fronteira, que era a zona de produção de charque, né, criação de gado para produção de charque e exportação de charque para a Europa, essas ferrovias chegaram até a fronteira basicamente no final do século XIX, que é o mesmo período que se tem toda aquela memória da construção do Charles Miller trazendo o futebol para o Brasil. E ali você tem os primeiros clubes e as primeiras manifestações de futebol dos dois lados da fronteira, no Brasil e no Uruguai, né? Santana do Livramento. Você está falando de mais ou menos de que período? Fim do 19, início do século 20, né? É bem esse período. Tá. Então, assim, a gente tem as primeiras ligas de futebol na fronteira que são formadas ainda na primeira década do século 20, ou no início da década de 10, bem no início da década de 10, ou durante a década de 10, né? Então, ali no caso de Santana do Livramento e Rivera é uma cidade bem importante do Uruguai, atualmente, principalmente, né? Mas era também na época, né? Fronteira com Taquarembó, que é outra cidade importante da região, de produção de charque. E Livramento produzia charque também. Então, o que acontecia? As linhas férreas do Brasil, de Porto Alegre, por exemplo, não chegavam até a fronteira. Então, esses produtores de charque brasileiros na fronteira, eles produziam charque e descarregavam para o Uruguai, né? No caso de Quaraí e Artigas, que também acontecia muito isso, é um rio que divide. Santana do Livramento e Rivera não de nada divide. As duas cidades são conurbadas, né? Você vai andando e de repente, Uruguai, volta tá no Brasil, né? Isso acontece em toda a cidade, não só ali no centro principal, né? Então, em Artigas, eles atravessavam via um cabo aéreo para embarcar no trem e ir direto para Montevidéu, e ali em Rivera, Livramento era mais fácil, né? Tinham fazendas, inclusive, que pegavam os dois lados da fronteira. Então, essa ligação Montevidéu-fronteira muito temprana, como dizem os uruguaios, né? Mas muito cedo, né? Trouxe o futebol para a fronteira via clubes de ferrocarriles, funcionários, né? Ingleses que eram administradores das charqueadas, né? Então a gente tem no final do 19, a gente já tem experiências de futebol ali em Quaraí, Artigas, com um cidadão que era o Ernesto Dickinson, que é nome do estádio de Salto, né, que é a província que fica do lado de Artigas, e foi um cara que disseminou futebol ali pela região, né, um jovem inglês, né, que disseminou, filho de um empresário dono de charqueadas e de financiamento ali de Montevidéu, e que circulava ali e que levou o futebol para aquela região, e aí a gente tem ali em Rivera também. Então, assim, eu estou estudando e estou fazendo um projeto em conjunto com o Ludopédio em que nós vamos contar essas histórias. Contar as histórias que o Gilmar falou pra gente que estavam lá e que ele, né, não chegou a desenvolver e foi embora muito cedo, né, cara? Então ele também não conseguiu dar vazão a tudo aquilo que ele tinha proposto, que o Gilmar propôs basicamente tudo que envolve espaço e futebol no Brasil, né? Então, pra gente estudar. E aí ele ia desenvolver isso em algum momento. E, cara, eu como, né, cara, putz, adoro o Gilmar, né, cara? Difícil usar até o passado para falar dele, né, cara? Então é um projeto em memória também do Gilmar e que vai estar alocado no Ludo e que a ideia, né, foi a gente fazer o lançamento desse projeto, né, por meio de acompanhar como é que é o futebol, experiências do futebol contemporâneo na fronteira. Nada melhor do que a Copa do Mundo, né? E aí quando eu olhei a tabela e falei, caramba, Brasil e Uruguai jogam no mesmo dia, né? A segunda e a terceira rodada que eles jogam, então eu convidei um amigo meu que se prestou a fazer isso de maneira absolutamente voluntária, um fotógrafo sensacional, Henrique Mangion, que vai vir com todo o equipamento dele para a gente fotografar a documentação, lugares de memória, mas principalmente a gente lançar esse projeto criando conteúdo durante os jogos da Copa do Mundo e vivendo a Copa do Mundo na fronteira, um pouco do, né? Então a nossa ideia é tentar, e eu tive lá na semana passada para
testar celular, testar sinal, né? Atravessa a fronteira, o sinal do Brasil, o sinal do Uruguai, ver se preciso comprar um chip e tal. Porque a nossa ideia é a gente fazer algumas tomadas ao vivo, no dia do jogo da Copa do Mundo, né? Dos jogos de segunda e terceira rodada. Ali em Santana do Livramento e Rivera, basicamente a gente vai tentar assistir uma metade em cada país, né, dos jogos, né? Então o primeiro tempo do jogo do Uruguai em Rivera e depois o segundo tempo em Livramento. E foi muito legal porque quando eu tive na Liga de Futebol de Rivera, que é uma liga centenária, de 1913 a liga, eu estava lá e eu fui conversar com o cara para poder acessar a documentação, contei essa história toda, tal, e tava um senhor ali do lado, cara, e o senhor ficou emocionado, assim, sabe, ouvindo a história, porque ele nasceu ali, viveu ali, e ele falando, poxa, cara, a gente muitas vezes não conhece as histórias do futebol da nossa própria cidade e a importância que essas experiências do futebol tiveram no próprio desenvolvimento do futebol na região, no Brasil, né? Então, o fato da gente ter se organizado enquanto ligas muito cedo aqui e ter aceitado os clubes brasileiros nos primeiros anos dessas ligas, enquanto não havia ligas no Brasil, era uma forma de ter mais gente jogando bola com a gente aqui, né? E de proporcionar que os camaradas da fronteira jogassem. E a gente não pode esquecer que na época que isso está acontecendo, já existem determinações da FIFA dizendo que os clubes só podem estar filiados a federações nacionais e blá blá blá, e para fazer jogos internacionais eles têm que ter autorização, lilililó. E o pessoal na fronteira hablou e andou, né, para essas determinações, e fazem parte da liga. Então, o time do Novo Quaraí, que é o time da charqueada Novo Quaraí, ainda tem isso, companheiros. É um time de operários. É um time de operários de uma charqueada no interior do Brasil que tinha centenas de funcionários e que montaram um time de futebol para jogar na Liga de Artigas, do outro lado do rio, que tinha 3 times de futebol, e eles foram lá e foram fundadores da Liga de Artigas e foram pentacampeões da Liga de Artigas. Então, assim, nós temos um clube brasileiro que foi pentacampeão de uma liga departamental uruguaia ali na transição da década de 10 para a década de 20, né? Quando os clubes brasileiros, muitas vezes, né, os clubes famosos de Rio, de São Paulo, tal, não sequer pensavam em fazer uma excursão. A gente tem aquela excursão famosa do Paulistano, depois a gente tem, né, os clubes começam a ir para a Europa ali na década de 30, né, que começa a virar Então, assim, mas ali a fronteira tal. Irmão, são 2 países diferentes, né? Por mais que você atravesse de um país para outro, e a galera ali muitas vezes tem dupla nacionalidade e é uruguaio e mora em Livramento porque o aluguel é mais barato, ou o cara mora em Artigas e faz compra em Quaraí porque o supermercado da comida brasileira é mais barata, apesar de ter essa... São 2 países. E a frase que esse cara me falou lá na Liga de Rivera, ele olhou para mim e falou assim, cara, você tinha que estar aqui num jogo se desse Brasil-Uruguai. Que aí você ia ver, porque é o seguinte, a única coisa que divide a fronteira é o futebol. A única vez que a gente viu essa fronteira dividida foi num jogo Brasil-Uruguai, aquele que o Romário acabou com o jogo no Maracanã, que depois depois do jogo, a polícia brasileira, porque ali em Rivera é uma praça que divide ali o centro da cidade, a polícia brasileira de um lado da praça e a polícia uruguaia do outro lado da praça tiveram que fechar, porque os caras estavam se comendo na porrada. O bicho pegou. Só que fora esses momentos de rivalidade, né, ali Brasil, Uruguai e tal, os jogadores dos times de Livramento jogam. Eu até perguntei pro cara, os caras que jogam aí em Livramento, jogam nos times aqui de Rivera, da Liga, os caras às vezes jogam de manhã na Liga ali de amadora de Livramento e à tarde jogam aqui em Rivera, na Liga de Rivera. Recebem ali um trocadinho e tal e fazem o deles ali, o famoso futebol amador brasileiro, né, cara? Então, nesse caso, o futebol brasileiro e uruguaio. Então, há uma fronteira, há uma divisão. E esses times que foram... E o 14 de julho foi campeão da Liga de Rivera também, em 1909. Então, há que reconhecer isso. Né? O presidente do 14 de julho, durante anos aí, na década de 90, anos 2000 e tal, ele tentou o reconhecimento desse título do 14 de julho como o primeiro campeão, primeiro clube de futebol brasileiro campeão de um torneio internacional. E não foi reconhecido. Então, assim, se a CBF não reconhece, a gente reconhece. Né? A gente aqui no Ludo vai reconhecer que o 14 de julho foi o primeiro clube campeão de um torneio internacional do Brasil. E que o Novo Quaraí depois foi também um dos pioneiros em ganhar torneios internacionais, né, cara? Um futebol operário, de uma charqueada. Né? Esse é o que eu mais piro, é o Novo Quaraí, que é a galera
a peãozada, né, meu? Que ali em 1917 começou a limpar o campeonato em Artigas, até que depois eles param. Agora, essa documentação, muito dela está em periódicos, em Montevidéu, então eu vou ter que ir a Montevidéu para fazer essa pesquisa. Estou indo a Rivera, né, a Livramento, também para fotografar jornais, porque o Museu de Rivera tem muito jornal de Livramento e Rivera. E tudo isso, todos esses acervos, esses lugares de memória, esses lugares de experiência do futebol da fronteira no passado, todos eles estarão disponibilizados no projeto Futebol e Fronteira, do Ludopédio, com um mapa georreferenciado, financiado pela FAPERGS, com todo o apoio dos camaradas do Ludopédio, como sempre, né, cara, em toda a montagem do projeto, desde a sua concepção até ele ser contemplado na FAPERGS. Então, basicamente é isso, a gente tem esse projeto sobre futebol e fronteira e a gente vai explorar e iniciar esse projeto trazendo conteúdo para o Ludopédio desse futebol contemporâneo na fronteira, ali na Copa do Mundo. E o sonho a gente mesmo... vai te esperar, e a gente vai te esperar em dias de jogo do Brasil e do Uruguai a partir da segunda rodada. Isso. Ou seja, a partir do dia 28 de novembro, Exato. João Malaya estará investigando, registrando e dando voadora. Perdendo a cabeça. Provavelmente não entrarei depois dos jogos, né? Depois que eu terminar os jogos, porque eu quero estar daquele jeito, né? Que todos nós estaremos depois do jogo, sem a menor condição de sequer ligar um celular. Quanto mais entrar ao vivo para falar com alguém, né? Então, ligando o modo carioca, exato, de viver. Exato, estaremos na rua, no bar, no quintal. Detalhe, esse detalhe é importante. Acompanharei. Livramento tem um dos maiores destacamentos das Forças Armadas Brasileiras e temos lá patriotas que estão acampados, a torcida organizada brasileira que está ali acampada na frente do quartel pedindo uma intervenção na seleção brasileira pelo fim da convocação de Daniel Alves. E eu vou estar lá, estarei lá, farei ao vivo uma chamada com o Ludo, vendo a torcida organizada do Brasil, todos lá com a camisa da seleção brasileira, bandeiras do Brasil, muitas vezes torcedores tão fanáticos que muitas vezes estão ali na porta do quartel rezando e orando pela seleção brasileira. E vocês vão poder ver isso lá na fronteira. Obviamente você passa a fronteira do outro lado do Uruguai, que a torcida faz outras manifestações, não faz na frente do quartel, gosta de ir a outros lugares, beber outras coisas, experienciar outras possibilidades, exatamente, né? O Uruguai é um país bastante avançado na questão da você poder, né, ter a liberdade de experimentar algumas substâncias que no Brasil são proibidas. Na verdade, uma substância, né? Então o pessoal no Uruguai acaba não indo para quartel, torcer para a seleção brasileira, mas os brasileiros patriotas, né, cara, estão lá, a torcida organizada lá em Livramento, com um guindaste na frente do quartel, com uma bandeira de sei lá eu quantos metros, né? Estarei lá, vou ver se com a minha camisa da seleção brasileira preta, né, e vou ver se eu consigo, inclusive diz que essa torcida é tão organizada que os caras têm até comida, almoço, jantar e café da manhã para o pessoal que fica ali, vou ver se eu consigo filar uma boia lá do pessoal, pegar umas entrevistas. Porque isso está acontecendo porque tem muitos outros torcedores patriotas, empresários sérios que estão financiando essa... Sim, cara, porque é tudo pelo amor à seleção brasileira. É o amor à seleção brasileira. O Ludopédio vai estar lá para registrar. A gente vai pegar... A gente vai registrar esse amor, cara, desses brasileiros maravilhosos que estarão lá, todos de amarelo, cara, com as suas bandeiras, torcendo para a seleção brasileira. Aliás, né, cara, não sei se não vai ser uma má ideia pegar um pedacinho durante do jogo do Brasil e dar um pulinho lá, né? Ver se os caras vão estar vendo o jogo. Porque patriota que é patriota, meu, o cara pode estar fazendo golpe. Mas na hora do jogo tem que dar o tempo, né, irmão? Pelo menos isso, né, cara? Se você for patriota mesmo, você vai ali na hora do... Vai falar, gente, vamos parar aí a oração e vamos ver o Brasil que... Até que pariu. Até porque a primeira cobertura que a gente vai fazer vai ser numa segunda-feira. E vamos, cara, eu vou aproveitar isso, porque a partir de 2023 não há segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. Então, aproveitar essas poucas oportunidades que a gente vai ter de ter uma segunda-feira e fazer esse trabalho lá.
Tô com tudo pronto, galera. Faz 3 meses que eu tô com afastamento internacional aprovado. Dinheiro da FAPERGS está na conta, felizmente, cara. A FAPERGS comprou essa ideia de falar da memória do futebol gaúcho, cara. Dessa memória do futebol da fronteira. Achei bem legal, assim. Principalmente para mim, que sou um cara de São Paulo, né? E que submeti lá o projeto e foi contemplado, né, cara? E a graça toda é que não é só sobre o futebol gaúcho. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, você que está assistindo esse vídeo e assistiu ele até agora, vai ter cortes desse vídeo, vai ter uma porção de coisas, mas essa história toda que o João contou aqui, a gente vai poder ver em vários formatos. E se vocês vão ver isso em partes, vão poder ver inteiro. Vai ter uma plataforma para vocês consultarem esses registros, esses lugares de memória, tudo que o João vai coletar, de documentação, inclusive. E claro, gente, tem a presença ao vivo para a gente captar isso e experimentar. Né? Isso vai ser mais uma aventura do Ludopédio e só um maluco que nem o João Malaya, tão maluco quanto a gente, que vai fazer mais hora extra, mas vai ser hora extra em Copa do Mundo, então vai ser um pouquinho mais gostoso. Né? Eu falo pra galera, pros meus colegas aqui, né, cara, eu falo, gente, eu vou ter que trabalhar vendo o jogo da Copa do Mundo, sinto muito, mas o que eu pesquiso me permite fazer esse tipo de coisa, enquanto todos vocês estão... porque é isso, eu vou estar trampando, né, cara? A gente brinca aqui e tal, mas o conteúdo é um conteúdo pro Ludopédio, cara, então ele tem que manter a excelência do Ludopédio em todos os quesitos. A gente pode ter bom humor, a gente pode ter, né, toda a irreverência do mundo, cara, como a gente vai ter, e a ideia é entrevistar a galera, falar com a galera, brincar com a galera, ver os caras zoar a gente, né? Então, a ideia é essa, mas sempre com a qualidade e o selo de qualidade Ludopédio, né, cara? Então tudo vai ser feito com os melhores equipamentos que a gente pôde conseguir, né, cara? E é isso. E com o grande historiador João Malaya. Aliás, gente, tem novidade de João Malaya para o ano que vem, mas fica para outro vídeo. Fica para outro vídeo. Sempre tem uma novidade do João Malaya para o ano que vem. Sempre tem uma novidade. Sempre tem. Então, pessoal, fique esperto aqui que já tem mais notícias. A gente vai contando para vocês. Futebol de fronteira vai acontecer nesta Copa do Mundo. Valeu? Fica de olho. Demorou. Valeu.